Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, criador de Setup de VAP. A estratégia que tem uma taxa de acerto de 75% em um risco-retorno maior do que 1 para 1. Isso significa que a cada 4 trades que você copiar aqui desse canal, em 3 deles você vai ganhar dinheiro. Na sexta-feira nós falamos muito sobre os dados do payroll, que indicavam uma possível e provável recessão norte-americana. Possível e provável, mas não inevitável e muito menos imediata, como muita gente está dizendo por aí que os Estados Unidos já entrou em recessão. Não é o caso ainda. Ela é possível, ela é provável, porém também não é inevitável. Sim, o Fed tem muitos recursos para tentar conter essa inflação, como por exemplo a taxa de juros que está extremamente alta e consequentemente tem muito espaço para cair. O mercado já precifica que a taxa deve cair 1,5% ainda em 2024. Ou seja, tem um espaço muito grande, isso vai afetar muitas empresas norte-americanas e a economia, mas pode até conter uma possível recessão. E por que eu estou falando isso? Porque nesse momento o mercado está precificando recessão dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. E o mercado sempre precifica de maneira adiantada um possível evento. E caso ele perceba que esse evento não vá de fato acontecer, ou ele não seja tão grave assim, rapidamente ele reverte. Não estou falando que esse é o caso, mas pode ser sim. Se a gente já está vendo o mercado precificando recessão e ela não acontecer, isso aqui pode ser fundo, ok? Como eu disse, não acredito que essa deva ser a situação, mas pode ser. E é por isso que eu acredito que já estamos em um momento para você começar o seu DCA. Já já a gente vai falar sobre isso olhando para o gráfico. Antes disso, quero falar de outros problemas também que não podem ser citados, além, obviamente, da possível e provável recessão norte-americana. Nós estamos muito próximos de uma guerra mais forte lá na região da Arábia, lá no Oriente Médio. E é por isso que pudemos ver nesse final de semana diversos países pedindo para que seus habitantes saiam do Líbano, que é um país que está diretamente envolvido naquele conflito no Oriente Médio. Juntando toda essa possível guerra, ao payroll norte-americano indicando recessão e a bolsa japonesa indo por água abaixo com o iene disparando, a gente viu esse cenário caótico dos últimos 4 dias. Mas como diria o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. É exatamente isso que nós temos que começar a fazer agora. Vamos para o gráfico. Começando com a análise de sentimento do mercado, a gente vê nesse momento um found rate ainda positivo, o que mostra que a maioria do mercado está na posição long. A gente pode ver isso pelo long short ratio e isso aqui é muito interessante. Dá uma olhada no long short ratio no momento em que o preço vinha caindo. O long short ratio sempre fazendo fundos mais altos, o long short ratio ia subindo, ou seja, cada vez mais pessoas iam abrindo posições de mercado futuro compradas, posições long, o que ia trazendo mais liquidez para o mercado cair. E no momento que o mercado fez fundo e começou a subir, essas pessoas passaram a entrar na posição short. Ou seja, o long short rate é um ótimo indicador que mostra que a maioria das pessoas está sempre errada. O mercado vai sempre liquidando essas pessoas e é um ótimo indicador para a gente analisar. Atrelado a isso, a gente vê um fear and greed extremamente baixo, ou seja, indicando medo extremo. Nesse momento os investidores estão com muito medo de comprar, em níveis que a gente viu, por exemplo, quando o Bitcoin recuou a primeira vez lá para os 54 mil dólares nesse ano. A gente viu novamente esse indicador em medo, indicando fundo. Indo para o gráfico, não acho que aqui tenha sido fundo, mas é uma ótima região para a gente começar a fazer um DCA agora nesse momento. Começar de leve. Eu já havia começado o meu DCA, não vou negar, aqui, né? Para quem me acompanha já antes da criação desse canal, que foi criado na semana passada, lá no canal da BitGet ou no canal do Gitelis, sabe que eu comecei a comprar aqui, quando a gente viu essa divergência, né? Então fiz um DCAzinho aqui na região de 56 mil dólares. Porém, foi o único DCA que eu fiz. E agora eu vou voltar a fazer esse DCA em regiões cada vez mais baixas. Nós estamos na região, para mim, que é a melhor possível para fazer compras, que é a região de faixa de Gaza, que eu gosto de chamar. Deixa
Deixa eu tirar aqui essa retração. Ou melhor, vou deixar ela aqui. Vou abrir outro gráfico. Ela é importante para mim. Deixa eu abrir aqui o gráfico perpétuo. Olha que interessante. Aqui já está marcada, tá? Vou tirar aqui essas informações. Boa, vamos lá. Vou trazer essa retração aqui de novo para vocês e falar um pouco sobre a faixa de Gaza. E não é a faixa de Gaza que está prestes a explodir lá no Oriente Médio. É a faixa de Gaza de compra, região de muita guerra entre compradores e vendedores. Por isso que eu chamo ela de faixa de Gaza. Créditos ao Wolf de Wall Street, é ele que falou pela primeira vez, pelo menos foi da primeira pessoa que eu ouvi essa faixa de Gaza, é um termo que eu adotei para mim, gosto bastante. Quando o preço ele recua entre as retrações de 38,2 e 61,8, aqui é sempre o momento onde você deve começar o seu DCA. Chegou aqui em 38,2, já começa a fazer suas comprinhas de leve, tá? Eu havia começado aquelas compras por conta da divergência no diário também, porque estava muito próximo aqui, 38,2, praticamente cravado aqui, e agora chegamos. Eu costumo fazer essas compras em níveis. Eu chamo isso daqui de nível 3, que é a região de 38,2 e 0,5, aqui onde eu começo a fazer no DCA. Região de nível 2 é onde eu faço compras maiores, eu aporto ainda mais, que fica entre 50% e 61,8%, e a região nível 1, que é aqui a faixa vermelha no meu gráfico, entre 61,8% e 78,6%. Aqui eu dou all-in, aqui eu compro tudo, aqui é a hora que eu vendo renda fixa muitas vezes no prejuízo para poder comprar aqui, eu vendo carro, eu vendo o que for preciso para estar aportando aqui, obviamente isso aqui falando só do Bitcoin, tá? Não levem isso para outros ativos. E aqui tem a região 0, que aqui, cara, aqui é a hora que eu fujo total de gerenciamento de risco, não façam isso em casa, mas aqui é um momento até para tomar empréstimo do banco e sair comprando, porque ele passa pouquíssimo tempo nessa região, se é que chega, dificilmente chega. Ok? Mas aqui o meu DCA vai ser baseado nas regiões 3, 2 e 1. Então, região 3 já comecei a comprar, região 2 compra um pouco mais forte, região 1 é hora de dar all-in no mercado. Ok? E chegamos na região 3. E quando a gente olha para outros ativos, tá? Não quero olhar para altcoins, não gosto de fazer esse tipo de operação em altcoins, exceto Ethereum. Ethereum já gosto. A Ethereum, nossa querida Ethereum, ela já está na região 3. Vou pegar aqui a retração de Fibonacci, mínima e máxima, e perceba que ela já atingiu hoje a região 3. Então aqui a Ethereum para mim está numa zona muito, muito interessante para começar um DCA até um pouco mais forte que o do Bitcoin, ok? Eu sempre compro mais Bitcoin e Ethereum. Ethereum geralmente na maior posição possível na minha carteira ela vai chegar a 25%, na minha carteira de cripto, e 75% na maior posição possível é do Bitcoin. Mas é um ativo interessante aqui para começar a fazer um DCAzinho. Então, meu conselho para vocês hoje, diferente do que eu vinha falando já há muito tempo, que eu estava extremamente pessimista e na posição vendida, agora já começo a olhar para compras, ok? Já começo a olhar para compras, não sabemos de fato se os Estados Unidos vai entrar em recessão, pode ser que não entre, e caso essa possibilidade se concretize, pode ter certeza que o mercado ele vai reverter muito, muito rápido. E eu não quero pagar para ver, e é por isso que é importante começar a fazer o DCA. É impossível agora a gente cravar um fundo, tá? Traçar um alvo e falar, não, o Bitcoin vai reverter nesse ponto. O Bitcoin provavelmente vai reverter nessa região aqui. Em que ponto? Não sabemos. E é por isso que a gente precisa estar comprando aqui o tempo todo. Eu geralmente costumo fazer DCAs de 15 dias. Nesse caso, eu já aconselho aumentar o time frame do DCA, fazer um DCA semanal. Beleza? Então, meu conselho aqui agora é esse. A gente vai analisando aqui dia após dia para ver se tem momentos que a gente consegue fazer uma posição maior, de repente até uma posição alavancada. Isso vai acontecer quando a gente encontrar DVAPs no gráfico, por exemplo, como a gente teve hoje aqui no gráfico diário, né? A gente teve uma DVAP aqui no gráfico diário. Perceba aqui, ó, um mercado pintado com um candle branco aqui, ó, o candle de 1 hora, que ele marcou o fundo do dia. Inclusive, já cravou 2 alvos. Então, quem pegou essa operação aqui, ó, mínima e máxima, já bateu 2 parciais. Uma aqui no primeiro alvo e a outra cravado lá exatamente no segundo alvo. Aliás, essa DVAP, ela foi informada pelo bot de DVAP, sim, assim como ele pintou aqui na tela, ele mandou uma mensagem pra gente avisando aqui, ó, perceba, essa DVAP aconteceu em diversos ativos, tá? Às 11 da manhã, Bitcoin, Solana, Link, Ethereum, BNB, Avax, todas elas aqui, o gráfico me avisou, estão todas pintadas aqui na tela, ó. Todas já cravaram alvos, ó, de Ethereum, mínima e máxima do candle, também cravado lá no segundo alvo, exatamente. BNB também, que ó, que coisa linda. Mínima e máxima,
segundo alvo lá também, Solana, enfim, todas elas. Inclusive, essa mesma IA, ela alertou toda essa venda. Dá uma olhada aqui, esse candle branco pintado aqui em cima. Aqui também foi uma de VAP. E a IA nos alertou aqui dessa venda. E aqui da primeira vez, que foi quando eu vendi meus bitcoins, né? Que eu informei vocês lá, quem me acompanha já do Telegram há mais tempo. Lá em março eu vendi meus bitcoins por conta dessa de VAP aqui de venda. Aqui eu vendi todos os meus bitcoins. Todos os bitcoins que eu utilizo para fazer trade, né? Foram vendidos aqui. Então é uma ferramenta muito, muito interessante que ajuda bastante. E para quem não conhece a DVAP, eu vou explicar rapidamente aqui para você. Mínima e máxima antes do preço reverter. Perceba que o preço chegou lá muito próximo do primeiro alvo, quase cravado, mas isso aqui eu considero já que ele pegou o primeiro alvo. Nem sempre ele vai cravar exatamente. Então chegando lá, nós tivemos o alvo de FIBO atingido, ou seja, o ADA de VAP. Nós tivemos um padrão de reversão, uma estrela cadente com um volume muito acima da média, perceba o volume aqui acima da média, e uma divergência no IFR, preço fazendo topos mais altos que os anteriores, o IFR fazendo topos mais baixos, ou seja, DIVAP de VAP, certo? E esse foi o motivo da ferramenta ter indicado venda aqui de Bitcoin e ter indicado compra no 1 hora hoje, tá? Então aqui numa hora, geralmente quando a gente pega time frames menores, tá? 1 hora, 15 minutos, 4 horas, são comprinhas de curto prazo. Então aqui, quem entrou nesse trade já pegou duas parciais, tem mais alvos lá para cima, pode ser que ele vá lá para terceiro, quarto alvo, mas já pegou duas parciais, já colocou um lucro por bolsa, e é isso que importa, tá? Isso aqui não significa uma reversão de longo prazo. Reversão de longo prazo a gente vai ver no gráfico diário. Gráfico de 1 hora, reversãozinha de curto prazo, aquele tradezinho bacana para se fazer, ok? E caso você tenha interesse em aprender um pouco mais sobre a DVAP e a ter essa ferramenta aqui, tanto o Telegram quanto a marcação no TradingView, que pinta o candle em branco, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa ter acesso a essa ferramenta incrível, que aliás é a única ferramenta que eu utilizo para operar hoje em dia. E caso você tenha gostado desse vídeo, também deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, porque eu vou estar aqui todos os dias com você, te guiando nesse momento novo do mercado, um momento onde a gente vai passar a acumular ativos. Então eu vou estar sempre falando para vocês os bons momentos de começarmos a comprar, de parar de comprar, de voltar a comprar, de parar de comprar, de voltar a comprar, para que vocês montem uma posição junto comigo. Sim, eu quero que vocês surfem a próxima alta, que virá em provavelmente alguns meses, junto comigo. Então a gente vai montar uma posição junto, vai ser tudo muito transparente, muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Te vejo amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Valeu!